Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Dizer que é uma grande honra estar aqui mais uma vez com os irmãos. E diante de um tema tão especial, como já foi dito, né? Hoje estaremos falando da vida de um homem que faz parte da história da nação de Israel, Mordecai ou Mardoqueu. Amém? Eu convido toda a amada igreja a abrir comigo o livro de Esther. Em nome santo de Jesus. Vamos estar lendo uma passagem. Esther, capítulo 1. A partir do versículo 10. Amém? Diz assim: Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizza, Arbona, Bigtan, Acbata, Zetar, Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei e a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Cársena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como príncipes do rei, sobre o que se devia fazer segundo a lei. A rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres que de todo modo desprezarão ao seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, que se inscreva na lei dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província, segundo o seu modo de escrever, e a cada povo, segundo a sua língua, em cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo.
Amém, amados? Poder sentar. Eu queria nessa manhã compartilhar com você a história, né, de Esther, e em especial também desse homem chamado Mordecai, e a história dessa rainha que vai entrar no cenário do reino Medo-Persa vai ser diferenciada. Como os irmãos sabem, a cidade de Jerusalém havia sido destruída pelo rei Nabucodonosor, o império babilônico já havia caído para o império Medo-Persa, e agora o império Medo-Persa está prestes a devolver o povo de Deus para a terra prometida. Estão bem próximos de se encerrar os 70 anos de cativeiro e o povo começar a voltar para casa. Essa história se passa na capital do Império Medo-Persa, que é a cidade de Suzã. E lá, inicialmente, o rei Assuero, também conhecido como Xerxes, porque a tradução do nome Xerxes para a nossa Bíblia é Assuero, ele estava casado com uma rainha chamada Vasti, que lhe desobedece uma ordem. Por essa vergonha, ele pede o conselho que nós acabamos de ler dos sábios, e eles dizem que ela deve ser recolhida, isolada, e agora deve ser levantada uma nova rainha. Uma nova rainha para o Império Medo-Persa. Essa rainha, como nós sabemos, é Hadassah, que em hebraico significa morta, e que na língua persa, né, ela vai ser chamada de Esther ou estrela. Hadassah, ela não era filha de Mordecai. Hadassah ou Esther, ela era prima de Mordecai. O texto é claro ao dizer que ela era filha do seu tio, e ele perde o tio e a tia. E então ele adota aquela menina como sendo sua filha, sua prima de sangue, agora torna-se sua filha de coração. É interessante que Mordecai, assim como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, eles recebem novos nomes. O nome Mordecai significa aquele que adora ao Deus Marduk. Mas é interessante que nesse livro nós vamos ver um homem que não adora Marduk, mas um homem que adora o Deus vivo, verdadeiro. Um homem que vai batalhar pela sobrevivência do povo de Israel como uma nação para que se cumprisse toda a profecia bíblica. Amém, irmãos? Toda a profecia. Então, Mardoqueu, o Mordecai, ele vai se apresentar, né? E nós temos, nesses 10 capítulos do livro, pelo menos 37 citações, diretas e indiretas, a Mordecai. No mínimo, indireta ou diretamente, a maioria direta, indiretamente vamos ter 3 ou 4 passagens citando Mordecai. Então, por mais que o livro retrate Esther como, né, a heroína leve o seu nome, mas Mordecai é também uma figura protagonista de todo o contexto. Amém? Amém. Tudo bem até aqui? A gente está falando aí por volta do ano 460 a.C. Está bem pertinho do povo deixar o Império Medo-Persa, né, para voltar para a sua terra. Está bem pertinho das reformas de Esdras e de Neemias, e o povo voltar para casa. Mas vamos lá. Mordecai. O que eu queria chamar a atenção para vocês é que Mordecai, ele vem de uma tribo de Israel, a tribo de Benjamim. Amém? Ele era descendente direto de Saul, de Quis. Amém, igreja? Amém. Descendente direto. E eu queria mostrar isso para vocês aqui em Esther, no versículo
aqui. Capítulo 2, versículo 5. Olha o que é que diz comigo. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Aí, quem não gosta muito de genealogia, né? Vai ficar por aqui e vai desistir. Mas aí eu convido você a abrir sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel. Tá bom? Vamos lá. 1 Samuel. Logo no capítulo 9. Versículo 1 já denuncia isso. Olha comigo. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul. Então, observe que Mordecai, ele vem diretamente da genealogia de Benjamim, e ele é ligado diretamente ao rei Saul, que todo mundo sabe, reinou em Israel 40 anos, porém, por desobedecer a Deus, não honrar a Deus, ter um coração duro, Deus o rejeita como rei e levanta outro em seu lugar. Quem é esse, igreja? O rei Davi. Agora, olha que coisa interessante. O livro da história de Esther, ela está montada num enredo interessante. Inicialmente, no capítulo 1, é mostrado que a rainha Vasti desobedece o rei. Então começa a procura por uma nova rainha. Esther é uma dessas jovens, né, que atendia a convocação, uma jovem formosa, bonita, de todas as dominações do reino, viriam jovens para a presença do rei, e ela tinha que ser virgem, né, para que pudesse desfrutar de um ano de treinamento no palácio, para poder assistir ao rei na sua câmara. E é interessante que Esther, ela consegue, né, chamar a atenção do eunuco-chefe, ela cai nas graças desse eunuco, ela é bem tratada, ela recebe um tratamento especial, ela tem um quarto especial, e ela vai passar por todo esse treinamento para, depois de um longo tempo, irmãos, um ano de preparação, poder assim conhecer o rei que viria a ser o seu esposo, né? Assuero ou Xerxes. Todos os dias, diz a palavra do Senhor, que esse homem, Mordecai, ou Mardoqueu, ele estava passeando pelo átrio do palácio, dando voltas ali na frente do palácio, para saber como é que estava a situação de sua prima, considerada filha. Por quê? Porque uma coisa ele disse a ela: não revele a sua cidadania. Não diga que você é judia. Não diga. Guarde isso em silêncio. Não diga. E é interessante que durante todo o livro ela é aceita, o rei a ama mais do que as outras, o rei a torna rainha, e ela sobe ao trono sem que o seu esposo soubesse de que etnia ela era. Só que dentro do contexto do livro aparece um outro personagem. Quem é? Amã. E quem é Amã? Porque Amã tinha essa rixa tão grande com Mordecai. Porque Amã era tão irado contra Mordecai, né? Porque ele fez aquele edito,
porque ele pediu para que o rei, com sua autoridade, trouxesse destruição, não somente a Mordecai e o seu desafeto, mas a toda a nação de Israel, espalhada sobre todas as províncias. Lembrando que Jerusalém estava arrasada, destruída. Não existia, naquele momento, uma cidade como nós conhecíamos antes. Eles estavam espalhados pelo mundo conhecido de então. Então, por favor, volta lá comigo para Esther. E vamos procurar aqui a referência onde esse rapaz, Amã, ele aparece. Capítulo 3, Esther. Porque é aí que a gente vai começar a entender o conflito onde Mordecai ele vai se apresentar como esse homem de fé, temente a Deus, que vai chamar a atenção de Esther para a conservação do seu povo. Todo mundo achou o capítulo 3? Olha o que é que diz. Depois destas coisas, e quando ele fala depois destas coisas, é justamente depois que Esther é feita rainha e o rei é livre de uma conspiração de assassinato pelo próprio Mordecai. Então veja, depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim se tinha ordenado o rei a respeito dele. Preste atenção. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero, ou Xerxes. Então vamos lá. Talvez você olhe a leitura inicial do texto e diz assim: já sei o motivo porque Amã não gostava de Mordecai. É porque ele não se curvava, porque ele não se dobrava, porque ele era insubmisso. Notem uma coisa: Mordecai, se não gostasse do rei, não teria avisado Esther para avisar ao rei que havia uma conspiração de 2 eunucos que guardavam a porta. Então observe que Mordecai, ele sabia, e pela profecia bíblica, que era pelo povo medo-persa que eles retornariam para casa. Nós vemos isso quando lemos Neemias. Nós lemos isso e vemos isso quando lemos Esdras. Que o povo é liberado para voltar para casa ainda debaixo, dos auspícios da autoridade do reino medo-persa. Então ele tinha que fazer com que esse reino conseguisse prosperar para que ele pudesse voltar para casa. Os judeus sabiam que estavam contados 70 anos para ficar exilados na Babilônia e logo depois disso retornariam para a sua casa.
Eles estavam em Suzã, mas eles queriam voltar para onde? Jerusalém. Então eles tinham que fazer por meio, pelo que? Como ajudar aquele império a continuar existindo. Observe que Deus já tinha feito um feito maravilhoso. Deus maravilhosamente introduz no cenário da corte uma rainha judia, mesmo que ninguém soubesse. Mas ao seu tempo se revelaria o propósito de Deus. Mas observe que Amã, ele não tem uma raiva só desse homem, ele tem uma raiva de toda a nação de Israel. Por quê? Diz o texto de forma bem simples que ele era agagita. Aí talvez você saiba, quem pode me ajudar, né? Por que ele era agagita, pastor? O que é isso? Lá em 1 Samuel vai responder para a gente. Ok? Vamos lá de novo? 1 Samuel 15. E é justamente aqui que fica uma grande lição para nós. Primeiro Samuel, capítulo 15, a partir do... Todos acharam? Diz assim: disse Samuel a Saul, de quem nós dissemos que Mordecai é descendente, né? Enviou-me o Senhor a ungir de rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou todo o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a quem? A Agag. Aquele rapaz que está lá na Medopérsia, Amã, é agagita, é descendente direto de Agag. A história das duas famílias se cruzam de novo. Saul teve o seu reinado rejeitado, reprovado, porque desobedeceu a Deus. Porque Deus, quando mandou o profeta Samuel dar a ordem, disse: você destruirá tudo, não poupará ninguém. E aí o que é que acontece? Diz aqui que tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando a volta, passou e desceu ao Gilgal.
Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, não te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos no lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou a ti, para não seres rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que tu rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o rei de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor que tu. Também agora de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou ao Senhor. Observe que a partir do 32 é o próprio Samuel quem mata o rei Agag. Então veja, Amã era agagita, Mordecai era benjamita, um descendente de Saul, o outro descendente de Agag. Quando ele descobre Amã que ele era judeu, vem toda a história que a sua família sofreu na derrota daquela batalha, e como seu antecessor tinha sido morto por Israel. Lembrando que os amalequitas eram da descendência de Esaú, era um neto de Esaú, Amaleque. Tá? Quando o povo de Israel voltou do Egito, tinha um caminho próximo para seguir para a terra prometida, e eles proibiram que eles passassem por ali. Eles tiveram que dar uma volta maior para entrar na terra prometida. Por conta disso, se levantou a guerra. Então vamos lá, bem rápido. Agora a gente entende que não é só porque Mordecai não se curvou. Não é só porque ele não se dobrou. Quando Mordecai olhava para Amã, sabia que ele era daquele que, por conta da desobediência, o seu antecessor tinha perdido o reino.
sofrimento que a sua família sofreu, toda a vergonha que eles sofreram, né? No reinado de Saul, na desobediência de Saul, ele tinha isso guardado na sua memória. Então, quando aquele homem aparece, né, em Suzã, ele diz: eu não tenho parte com isso. A esse eu não me dobro, a esse eu não me curvo. Por isso que os guardas da porta insistentemente advertem a ele: olha, tudo se dobra, é ordem do rei. E ele não se dobrava. Então eu queria primeiro chamar a atenção para a gente começar nas aplicações do texto. Mordecai era um homem que estava em outro país, é um homem que estava sob nova liderança, é um homem que estava numa cultura que não era monoteísta, era politeísta, mas ele não se deixava levar por aquela cultura, ele permanecia fiel a Deus. E uma coisa muito interessante também é que aquele que é nosso inimigo, depois ele não pode ser nosso aliado. Amã era o inimigo declarado do povo de Deus. E uma coisa interessante hoje, irmãos, é que tem muitos crentes fazendo alianças com o inimigo. Muitos crentes não têm vigiado a posição que devem. Tem muitas pessoas honrando mais ao inimigo das nossas almas. Tem muitas pessoas honrando mais ao mundo. Tem muitas pessoas honrando mais, né, a tudo que nos rodeia secularmente falando do que a Deus. Eu me lembrei agora daqueles 3 jovens que também estavam na Babilônia, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Ananias, Misael e Azarias, junto com Daniel. E foi-lhe dada a ordem de que, ao tocar os instrumentos, né, na inauguração do estado de Nabucodonosor, eles se curvassem. Foi o que eles fizeram? Não. Não. Nós só nos curvamos diante de Deus. Foram dizer ao rei. Nabucodonosor se enfureceu. Deu-lhes uma nova oportunidade. Eles queriam tocar os instrumentos novamente. E eles disseram: não precisa. Se Deus nos quiser livrar, nos livrará. Se não nos quiser, Ele é Deus. Aqueceram uma fornalha 7 vezes mais, ao ponto de que as pessoas que seguravam esses homens, esses 3 homens, morreram no percurso. Eles foram lançados dentro de uma fornalha acesa. E maravilhosamente o rei, em vez de ter 3 homens caídos, viu 4 passeando pelas chamas, sem que as chamas fizessem nenhum efeito sobre eles. Então nessa manhã eu queria que você entendesse isso. Você está num mundo que é hostil a você. Você está num mundo que não lhe ama, não lhe quer bem. Você tem um sistema completamente voltado contra o cristianismo. Você tem um mundo que, porque odeia Cristo, também te odeia. Mas não é porque você está no mundo que você vai viver na regra do mundo. Você tem dono. Você tem Deus. Assim como Mordecai e Esther estavam numa pátria que não era sua, e a nossa pátria ainda não é aqui, por favor, atentem para fazer a vontade e o propósito de quem? De Deus. Não se curvem perante os inimigos. Não se curvem diante das adversidades da vida. Não façam alianças desnecessárias. A sua aliança é com quem? Com Deus. É por isso que Esther é um livro muito enigmático, porque no Antigo Testamento só existem 2 livros com o nome de mulher, é o de Esther e o de Ruth. E o Esther é o único livro em que o nome de Deus não é citado nenhuma vez. Porém, nós vemos a ação divina completamente do começo ao fim no livro. Uma lição que nós precisamos tirar também. Às vezes a gente tem muito nome de Deus na boca, né, irmão? Mas na prática, 0. Deus hoje, Ele precisa que nós testemunhemos com muito mais avidez com a nossa vida. Porque existe uma linguagem formal entre os crentes, não é evangelicalês,
existe, né, uma aparência, existe todo um jeito de se a pessoa olha assim, instante, talvez a boca lá fora, mas queremos ver na essência. É aqui que a obra de Esther ela começa a se mostrar maravilhosa. Então, por favor, volta para lá. Por quê? Porque agora nós vamos começar a ver a luta, o embate. Como nós vimos, Naamã, ele era o segundo depois do rei. Assim como Nabucodonosor tinha Daniel como seu segundo, Naamã era o segundo de Xerxes. E ele vai oferecer uma fortuna a Xerxes para exterminar os judeus. A Bíblia diz que o inimigo ele quer matar, roubar e destruir. Né? Observe o que tem aqui no capítulo 3 ainda, a partir do versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o Pur. Pur é sorte, irmãos. Isso é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém o rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam, o quê? Mortos. E nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Né? É um genocídio contratado. Amã conversa com Xerxes, com Assuero, oferece-lhe essa quantia absurda de prata para que uma nação inteira fosse destruída, lembrando agora o histórico que nós vimos entre Saul e Agag. O que é que acontece? Preste atenção. Então, o rei tirou o seu anel da mão, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer deles o melhor que for do teu agrado. Vocês estão lembrados que na cultura medo-persa, quando um rei ele dá uma declaração, essa declaração ela não pode mais voltar atrás. Daniel foi interessante, porque Daniel viveu todo o Império Babilônico. Daniel também é o segundo homem do Império Medo-Persa na Babilônia. E o que é que acontece? Quando ele é condenado por adorar a Deus e não pedir a Dario em oração, seus acusadores, né, foram lá, ele foi sentenciado a ser lançado aonde? Na cova dos leões. Quando o rei Dario percebeu que aquilo era uma artimanha, disse que ele ficou perturbado, tentou de todas as formas, não conseguiu, porque ele já tinha colocado o seu sinete, o seu selo, o seu anel no documento. E é interessante que quando ele vai colocar Daniel na cova dos leões, ele também sela com seu sinete. É interessante que Dario ele não dá o anel dele a ninguém, ele mesmo decreta. Mas Xerxes, né, Assuero, ele dá o anel a Amã. Ele transfere a autoridade real a Amã para ele fazer o que ele quisesse com o povo de Israel. Hoje, no mundo, existem forças se levantando
E nós somos uma nação ainda bem aventurada, porque a perseguição não nos alcançou como tem alcançado em outras localidades. Vá para a China, ser missionário lá, e você vai saber o que a igreja sofre. Vá para a Coreia e você vai saber, Coreia do Norte, o que a igreja sofre. Vá para o Paquistão, você vai saber o que a igreja sofre. Vá para a África, parte muçulmana, e você vai saber o que a igreja sofre. Vá para a Índia e você vai saber o que a igreja sofre. Vá para a Europa, a igreja não é perseguida, a igreja não é mais respeitada, a igreja não é mais procurada, as igrejas estão fechadas, as pessoas, em vez de cultuar a Deus, estão cultuando o homem, estão admitindo e trocando o certo pelo errado. Hoje, países como o Brasil e África, que foram os últimos focos de evangelismo, são que estão munindo o mundo missionário. E a perseguição ainda não chegou aqui. Mas veja, vai chegar um momento que, assim como esse povo está sendo pago para ser exterminado, vai chegar a nossa hora. E a pergunta é: estaremos preparados? Mordecai vai nos dar as estratégias aqui, o passo a passo do que devemos fazer quando isso se abater sobre nós. Amém? Amém. Ô pastor, o senhor vem para o domingo de manhã dizer um negócio desse? Ô irmão, isso é a Bíblia. Esse mundo tereis, mas tem bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu. Amém. Precisamos ter uma postura, a igreja do Senhor precisa se levantar. E não é, irmão, só com a aparência, não é só com um tamanho, com um volume, é com a essência. Observe que aqui uma nação inteira vai escapar nas mãos de Deus usando duas pessoas. Então veja, o Deus certo, com as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Não precisa volume. Lembra de Gideão? Tu vai lutar uma guerra ali. Quantos? 300. 300, 300. Contra um exército comparado às estrelas do céu e às areias do mar. 300 é o suficiente. Porque a glória é minha, diz o Senhor. Então onde é que nós estamos? Sua vida está para a glória de Deus? Então se prepare para as adversidades. Se prepare para o combate. Se prepare. Porque é justamente aí que Deus começa a levantar os seus, afiar as lâminas, a preparar o metal precioso, a lapidar a pedra, justamente nas provas. Amã teve autorização do rei para decretar a extinção do povo judeu. E aí eu convido você para ler comigo Caim 3, a partir do verso 12. Por favor. 3:12. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, que lhes saqueassem os bens. Você está vendo que a proporção que Amã está fazendo o decreto no nome de Assuero é a mesma proporção que Deus ajuizou sobre os amalequitas? Na mesma proporção. Ele queria vingança. Irmãos, olha como é pesado matar, destruir, aniquilar e furtar os bens. Não era para poupar? Ninguém. E aí eu brinco com os irmãos, né, lá da igreja,
que tem a sua torcida pelos times locais, olha, irmãos, dia 13, está aqui, é o dia da desgraça, tá bom? Mas brincando, né? Lógico. E o que acontece? Agora, esse edito vai ser lançado. Lembrando que quando ele começou, ele decretou isso no início do 12º mês, e só restavam agora 13 dias para que tudo isso acontecesse. É uma coisa meio louca. Tá? Olha o 14 comigo. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamassem a lei em cada província. Este traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinentemente, e a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. O rei Xerxes não estava muito preocupado, até porque, né, diz o contexto, né, do próprio provérbio popular que aquilo que o olho não vê, o coração não sente, né? Não era com ele, não tinha problema. Amã estava satisfeito, porque agora ele estava trazendo uma vingança completa daquilo que havia acontecido com o seu povo, e a coisa continua a rolar. Olha o 4. É aí que o homem de Deus entra em ação. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém, preste atenção, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Ele não podia entrar, ele ficou na porta. Mas como é que ele ficou na porta? Na mesma porta que ele livrou a vida do rei. Ele ficou completamente contristado, quebrantado. Observe que ele rasgou as suas roupas, ele cobriu-se com pano de saco e de cinzas. Irmãos, a cena não era bonita. Um homem vestido de pano de saco, coberto de cinza, na porta de um rei, gritando e clamando. A questão é que ele ressalta aqui no livro que ele clamou com grande e amargo clamor. Veja, Deus não é citado, mas a quem ele estava clamando? A Deus. Diante das afrontas do mundo, de quem nós temos pedido ajuda. É isso que Mordecai ensina aqui. Como nós estamos pedindo ajuda, e também ensina isso aqui. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Sabe, irmãos, na cultura judaica isso era muito forte. Você ser uma pessoa conhecida pela sociedade e de repente você jogar cinza na sua cabeça e ficar cheio de trapos e ficar numa porta durante vários dias, sabendo que o rei passaria por ali. Eu não quero esse enfeite aqui, não. Eu não permito isso aqui. Não, ele não podia entrar. Na porta ele ficou. Será que nós temos tido a humildade para entrar na presença de Deus? Temos nos quebrantado para entrar na presença de Deus? Temos clamado, pedido perdão pelos nossos pecados na presença de Deus? Será que nós temos tomado a posição certa, reivindicando, né, a Deus o nosso socorro? O que nós estamos fazendo hoje, como povo de Deus? E aí, eu vou ser sincero aqui com a amada igreja. Eu disse isso ontem. A gente está fazendo uns trabalhos evangelísticos lá na cidade de São Domingos do Cariri, depois de Cabaceiras. E eu nunca fui tão exigido no ministério pastoral quando eu estou sendo exigido assim. Nunca. Nunca vi se avolumar tanto as lutas, nunca vi se avolumar tantos problemas.
Nunca vi se avolumar tanto as demandas, nunca vi tanto desânimo, nunca vi tantos casais enfrentando contendas, nunca vi tantos problemas entre pais e filhos, nunca vi tantos problemas com prostituição, com fornicação, com lascívia, nunca vi tantos problemas com questão de drogas, nunca vi vício na bebida, vício em sintéticos, cocaína, crack e vai. Nunca vi. Chega uma hora, irmãos, que você fica completamente esgotado. Né? Tem até uma sigla bonita hoje, né? Eu estou com burnout, né? Mas eu queria dizer para você, mesmo quando a nossa vida tiver com prazo de limite, você vive até aqui, até o dia 13, viu? Até o dia 13 você está vivo. Depois dele já era. Ainda temos um Deus a quem clamar. É por isso que nós precisamos buscar a Deus, clamar a Deus, honrar a Deus. Você lembra o que foi dito pelo profeta Samuel e o juiz da nação ao rei Saul? Oh, meu filho, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus tem prazer na obediência. Se Ele quisesse sacrifícios, Ele é o dono de todas as animais da terra. Você juntou isso aí para nada. Seja obediente. Mordecai, ele busca a Deus com inteira obediência e diz que ele fica na porta do palácio. Maravilhosamente ele está lá, resistindo, firme. Mordecai rasga as vestes, se cobre de cinza. Olha no versículo 4 do capítulo 4, por favor. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Ele estava na frente da porta. Os eunucos viram a situação dele naquela situação, avisaram a rainha. Ela, com amor, consideração e respeito por ele, foi lá, manda roupa para ele, manda ele se trocar. E ele, não, estou interessado, olha o 5. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Ela estava completamente inocente, né? Ela não tinha ainda sabido da notícia. O decreto correu pelas províncias, mas não correu dentro do palácio. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que publicara em Susã para os destruir, para que os mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ele não só fala, ele prova. Ele pega um dos documentos da sentença escrita e timbrada pelo anel do rei, enrola e coloca na mão de Ataque. Ataque, está acontecendo isso. Agora, se você tiver dúvida, está aqui o documento. Mostra ela. Mostra ela, Ataque. Ataque, é hora dela apresentar de quem é povo. É hora dela se levantar para a preservação do seu povo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não sabemos porque Deus nos coloca em certas ocasiões. E foi dito aqui pela manhã e lido, pelo nosso amado irmão, lá no último capítulo de Atos, nos últimos versículos, que Paulo foi preso. Mas mesmo na prisão domiciliar,
Paulo fazia o quê? A obra de Deus. E diz que ele evangelizou toda a corte romana com aquele artifício. O crente, ele não se abate diante da adversidade, e o crente na adversidade se fortalece para continuar proclamando a grandeza de Deus. Você vê Sansão, mesmo cego, mesmo aprisionado, mesmo acorrentado, mesmo como palhaço de circo, ele não se dobra. Ele clama ao Senhor com toda a força do seu coração e lhe pede a força necessária para destruir os seus inimigos. E é isso que ele faz. O que é que nós estamos fazendo? Olha, você não está onde está à toa. E é isso que eu tenho dito, nos problemas que eu tenho tentado, né, ajudar, orientar, aconselhar. Mãe, você não está onde está à toa. Pai, você não está à toa. Filho, você está numa situação. Então é nessa situação que Deus quer que você honre o nome dEle. Glorifique o nome dEle. Você que tem passado por lutas, você tem passado por dificuldades, é justamente aí que Deus quer que você extraia o melhor para a honra e glória do nome dEle. Você tem que saber a verdade e apresentar a verdade. Está aqui o documento. Mostra para ela. Mostra para ela. É hora dela suplicar pelo povo dela. 4:8. Olha aí no 10. Esther responde. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, sabem que, para qualquer homem ou mulher que sem chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença. Qual a sentença? De morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther. Então, todo esse diálogo entre muros. E uma pessoa vindo ouvir, tem que dizer a ela. Toda essa novela acontecendo, né? Aí ele diz no 13: Não imagines, que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Ele fala agora com a autoridade de um pai. Ela é rainha, mas ele era o pai adotivo dela. E ele fala com a autoridade do pai e ele repreende ela. Porque ela estava com o quê? Com medo. Ela diz a ele: você não sabe que se eu entrar sem a permissão eu posso morrer? Aí ele lembra ela: o que é que adianta morrer hoje ou morrer amanhã? Se você não morrer hoje, entrando na presença dele, pedindo pelo socorro da sua família, você vai morrer amanhã junto com todos os outros. Você vai ser vergonha. Pense, você está aí com um propósito. Não foi para isso que Deus te colocou aí, Esther? Eu acho maravilhoso que Mordecai, na crise, ele se posiciona como um verdadeiro adorador. Ele sabe pedir como convém. Ele tem as provas nas mãos e ele aconselha para o que é certo. O combate direto. Não a ser covarde. Não a retroceder. Os irmãos já leram Hebreus aqui. E quando nós estudamos a carta aos Hebreus,
nós vemos que a igreja daqueles dias, que estava em Jerusalém, estava minguando por conta de perseguição, por conta de morte, por conta do sinédrio. E o que é que vai acontecer? O autor aos Hebreus, ele vai dizer assim: ei, Deus não tem prazer nos que retrocedem. Deus não tem prazer, o nosso Deus, ele cumpriu o plano para conosco. Vocês são um povo que receberam a promessa integral da fé. Todos os antigos morreram pela fé. Vocês têm a resposta da fé e estão abdicando, estão apostatando. O que é isso? E eu vejo Mordecai meio que sendo essa voz que vai falar no autor aos Hebreus lá no futuro, quando ele lê a carta de Esther e vê: Esther, o que é isso, minha filha? Está com medo de homem? O nosso povo tem um propósito. Deus nos estabeleceu na terra para que o Messias venha. Isso não aconteceu. Não podemos terminar assim. Lute. Lute pela glória de Deus. Lute pela presença de Deus. Lute para que a palavra de Deus se consuma no meio de nós. Lute. Não tenha medo. Infelizmente, temos vivido dias em que os crentes têm sido muito medrosos. Me perdoe, irmãos. Eu não posso dizer que essa seja a realidade aqui, porque eu não convivo com vocês aqui. Mas, ora, irmão. Tem medo de orar. Prega, irmão. Tenho medo de pregar. Irmão, vamos fazer uma visita? Irmãos, não. Irmão, vamos fazer isso? Não. Que é isso? Cadê aquele povo que cantava no meio da rua? Cadê o povo que evangelizava? Cadê o povo que fazia visita em presídio, hospital? Cadê o povo que parava em praça pública para cultuar a Deus e vidas se vinham? Irmãos, olha, nós ontem fizemos o 3º trabalho em São Domingos. 3º. Foi nos cedido no terraço de uma casa. Ontem à noite. A gente fazendo o culto, a pessoa se levantou e disse: irmãos, o culto na minha casa não vai ser no próximo mês, não é? Só queria dizer uma coisa aqui. Diga, irmão, eu estou dando terreno para a construção da igreja. Eu estou dando, porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus no 3º culto. E é interessante, irmãos, que a gente viaja 1h30 para chegar lá, e tem pessoas que moram a quilômetros de distância e vão no sítio. Olho dado. E às vezes a gente está aqui dentro da cidade, com carro, com moto, com conforto, com transporte, perto da igreja. E a gente não está fazendo o que merece, não está fazendo o que convém. Tome esse conselho de Mordecai. O que é que você está fazendo aqui? Imagine que você é Esther. Nós somos a noiva do Senhor, irmãos. Nós somos a esposa do rei. Somos ou não somos como igreja? A igreja é a revelação do Deus vivo. Nós somos o corpo dele. Aquilo que se vê de Deus se vê na igreja. E Deus está chamando a igreja para dizer assim: bem, mostre quem vocês são. Olha o Mordecai falando comigo, com você. Eita, Jesus, deixa eu ver a hora aqui, porque eu não quero. 11h08, misericórdia, pastor. Cuidado, viu? Bom, estou autorizado, né? Não. Isto é chamado a atenção. Isto é chamado a uma posição. Então, quem é de Deus toma posição e chama a posição. Primeiro ele dá um exemplo, depois ele chama para o exemplo. E aí, Esther vai ter uma atitude maravilhosa, que está entre os versículos 15, 16 e 17. Eu queria que vocês me ajudassem na leitura, amém?
capítulo. Quer que leia? Lê, por favor, irmã, por favor. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Olha que maravilha. Quando nós somos exemplos e cobramos o exemplo, há atitude, há ação. Daquela mulher que estava com medo de entrar na presença do rei, agora ela conclama Mardoqueu a fazer o quê? Um jejum total, durante 3 dias e 3 noites, para entrar na presença do rei, quer ele quisesse, quer não. Mas olha que coisa maravilhosa. Antes dela entrar na presença do rei, quando ela entrou na presença do rei divino, do rei eterno. Eu estava lendo uma biografia, né? E certa feita perguntaram à rainha na Inglaterra qual exército ela temia. E naquele período ela era detentora do maior exército, mais forte do mundo, o exército inglês. Ela disse: eu não tenho medo do exército. Aí o jornalista disse: nossa, como a gente está bem, né? Se ela disse: eu tenho medo de um homem de joelho, de um homem que ore a Deus. Aí disse: eu tenho medo. Porque quem pode contra Deus? Você pode ter o maior exército, você pode ter a maior força. Observe que Esther sabia, veja, Deus não está sendo citado, mas a quem eles jejuaram. Você sabe que o verdadeiro jejum não é só um regime alimentar. O verdadeiro jejum é uma busca. Eu parei de comer, parei de beber, mas eu vou buscar a presença de quem? De Deus. Como? Na oração. Como? No louvor. Como? Na leitura da palavra. Eu estou edificando meu espiritual, enquanto o meu material está sendo diminuído. Que cresça o homem espiritual e que diminua o homem carnal. Que cresça a mulher espiritual, que diminua a mulher carnal. É um enchimento de Deus. 3 dias. Consagração. Atitude eu acho maravilhosa, que ela diz assim: se morrer, morri. A morte não é o problema, irmãos, quando ela se limita no físico e o espiritual já está com Deus. Ela não é nenhum problema. Agora a morte é um problema quando não somente o físico, mas o espiritual também vão padecer eternamente. Atitude. Então veja, diante das grandes batalhas, eu tenho me quebrantado. Eu tenho ficado na posição correta. Eu tenho buscado a Deus com oração e jejum. Observe que tudo isso inicia porque Mordecai instiga. Toma uma atitude, mulher. Mas pronto, vamos orar. Jejuei 3 dias. Eu vou falar. Junta todo o povo. Observe que Mordecai agora, de um pai, de uma filha adotiva, ele vai se tornar agora um arregimentador de toda a comunidade judaica em Suzã. Agora não é só uma conversa de 1 para 1, não. É de 1 para um grupo enorme que estava em Suzã. Lembrando que, de acordo com as profecias de Jeremias, só foi deportado os melhores dos melhores. Os figos bons da profecia de Jeremias foi que foi deportado. Os figos ruins, todos ficaram na cidade e foram destruídos com ela. E tão ruins que eram. Então toda a comunidade judaica reunida em Suzã foi reunida para orar, para que Deus fosse a favor da rainha Esther. E aí a coisa muda. Quando nós buscamos a Deus, o que o homem sentencia, Deus muda de 4. Porque não está no poder da mão humana, está no poder da mão divina. Irmãos, quem diz o amém não é o homem, quem diz o amém é Deus. Você entende o que eu estou falando? Ninguém pode chegar na minha vida e dizer assim: Kelton, o resultado é esse, vai terminar assim. Só vai terminar assim, o resultado só vai ser esse, se Deus assim quiser.
Mas antes disso eu vou para a presença de quem? Dele. Quantos aqui já foram testemunhos de curas maravilhosas? Amém. Quantos aqui já foram testemunhos de salvação e libertação de vidas? Foi citado aqui o contexto de Paulo, o maior assassino dos cristãos no tempo da igreja primitiva, o maior perseguidor, prendia, fazia de tudo, um monstro. Ele se considerava um abortivo por conta disso, mas Deus transformou ele num exemplo para mim e para você. Não é o que o homem diz, é o que Deus diz. É nisso que eles vão correr, né, buscando, irmãos, a bênção de Deus. Então vamos lá. Aí eles oram, eles intercedem, e Esther, ela toma uma atitude. Capítulo 5 comigo, amém? Capítulo 5. Diz assim, a partir do versículo 1. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e pôs no pátio interior da casa do rei. Defronte da residência do rei, o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a favor perante ele, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou, tocou no cetro, então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem que parecer, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete divino: qual é a tua petição? E se te dará o que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e o desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve, foi para casa, mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. O nome da mulher é Zeres, misericórdia. Contou-lhe Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e os servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz. Olha aí, Deus. Enquanto vira o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres: essa mulher é um perigo. E todos os seus amigos, os amigos de Amós, preste atenção, faça-se uma forca de 50 cocos, em média, irmãos, quase 25 metros. E pela manhã, dizem ao rei que nela enforquem Mordecai. Então, entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Observe, irmãos, que quando Mordecai instiga a rainha Esther,
e ela toma uma atitude e pede a oração, ela não revela qual é a orientação de Deus. Agora olha como Deus a orienta sabiamente. Ela entra na presença do rei, mas ela não pede de imediato ao rei que o rei intervenha por ela, que o rei pegue Mordecai e bote, né, no devido lugar de honra, ou pegue Amã e cobre de Amã aquele ato. Ela entra na presença do rei com atenção, com muita educação, e ela passa uma ideia de que Amã está sendo honrado. E ele se empolga com isso. Ele nem sabe, irmãos, que enquanto ele está cavando a cova de outros, ele está preparando a própria cova. E é isso que a Bíblia diz. Muitas vezes aqueles que se levantam contra o povo de Deus, eles mesmos caem nas covas que preparam. Mas ela teve muita coragem. Ela teve muita ousadia. E Mordecai continua convicto. Veja, ele sai do palácio, todos se inclinam para ele, e Mordecai está lá. De mim você não recebe? Quem é povo de Deus aqui? Satanás não tem nada com você. E você não deve nada a Satanás. Você não deve nada ao mundo. Você não deve nada. A sua satisfação, a sua vida, toda a sua dedicação só tem um dono. É o Deus Todo-Poderoso. Ninguém mais. Ninguém mais. Ache ruim quem quiser. Mas veja. Vamos só fazer uma memória aqui. Como é que está Mordecai? Na porta do rei, em farrapos, com cinza, todo desgrenhado. Preste atenção nessa cena. Porque o Deus que nós temos, ele muda a sorte de quem o tem. Ele muda. Ele exalta o abatido e abate o exaltado. Quem crê nisso? Amém. Então vamos lá. Capítulo 6, irmãos. São 10 capítulos excelentes. Uma leitura rápida. Aconselho a todos vocês fazerem essa leitura, tá bom? Olha o capítulo 6. Todo o jantar estava preparado, Amã estava todo animado, né? A forca estava sendo construída. Eita, como um Mordecai vai ficar bonito aqui, pendurado. Estava tudo certo. A matança para o dia 13. E aí o que é que o rei vai fazer? Deus agora sozinho vai intervir no coração do rei. Preste atenção. Naquela noite, o rei não pôde. Crente não acredita em coincidência. Crente acredita em providência. O rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. Muito parecido com o que aconteceu com Daniel, né? E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os guardas da porta, os dois eunucos que tentaram contra a vida do rei. Né? Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então, disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi concedido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que invocasse quem? Eita, Jesus! Na forca que ele, Amã, tinha feito. Preste atenção. O camarada foi para o palácio antes do jantar para dizer: rei, é o seguinte, minha esposa maravilhosa, Zés,
Zés da minha vida. Me deu uma ideia junto com os meus amigos. Eu fazer uma forca de quase 25 metros de altura, porque eu tenho um camarada aqui, indigesto. Eu não suporto ele. Que também vem de um povo que a gente é meio próximo, meio parente, mas eu não considero. E porque ele não me honra, eu queria ver ele morto. E eu preparei a forca, eu queria dizer ao Senhor que matasse ele. E quando ele está pensando isso, no pátio, Deus já tinha falado com o rei, disse assim: chama o livro do memorial, lê lá. Se um judeu me livrou da morte, foi. Como é o nome dele? Mordecai. O que se fez a ele? Nada. Precisamos honrar esse homem. Deus muda o quadro. Deus vira a chave. Maravilhosamente. Preste atenção. Deus está mudando o quadro. E aí, é interessante que ele manda que Amã entre. Olha aí o versículo 6 do 6. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem um rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrar? Ele estava se sentindo, né? A rainha tinha chamado, o rei mandou entrar, ele estava se sentindo. Então, isso aí é comigo, é para mim. E olha aí o que acontece. E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais. Preste atenção, irmãos, que Amã, ele revela aqui a mesma coisa que tinha no coração de Satanás. Satanás, ele se perde quando ele tenta ser igual a Deus. Olha aqui, Amã: tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele ao quem o rei deseja honrar. Levem-o a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Ele não era muito humilde não, viu? Assim se faz ao homem ao quem o rei deseja honrar. Ele estava se vendo, irmãos. Ele estava imaginando em cima daquele cavalo. Ele estava sentindo lá a maciez da seda. Ele estava sentindo o peso da coroa na cabeça. Ele estava sonhando. Era o filme da vida que ele tanto pediu a Deus. Mas aí, do sonho para a desgraça, é só um susto na cama. Você já sonhou uma vez que teve aquele susto e acordou? Pronto, é bem rapidinho. Então disse o rei a Amã: apressa, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu. Quem? Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Eita Jesus. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, aquele homem que estava vestido de trapo e cinza. Deu um trabalhinho, viu? Levou-o a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E aqui eu quero dar uma parada. Você já imaginou o tamanho dessa contradição? Porque o homem que pegou o sinete do rei e disse que todo judeu deveria ser morto, agora estava puxando um cavalo e honrando um judeu que era considerado inimigo e devia ser morto. Deus promoveu essa grande contradição. E agora observem, né? Depois disto, Mordecai voltou para onde? Para a porta
do rei. Ele não muda a posição. Me tiraram, mas eu volto. Não mude a sua posição. Eu queria fazer um relato, irmãos, hoje. A gente tem visto evangélicos deixando as igrejas evangélicas e voltando para muitas outras coisas. Infelizmente, eu fico de boca aberta com isso. Mordecai já é esse exemplo, não mudou de posição. Ficou firme, preste atenção. Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Veja, quem é que estava humilhado era Mordecai. Agora quem é que está correndo com medo e com a cabeça coberta? Amã. Cuidado com quem você mexe. Isso devia ser notório para o mundo com relação a mim e a você. Nós somos o povo de Deus. Quando ele chegou em casa, olha aí, versículo 13, contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Irmãos, o gigante pode até se levantar contra mim e você pode ser alto, pode ter uma forca pronta, mas quando Deus já termina a queda, ninguém sustenta. Agora compete a mim e a você posição, firmeza, fé, humildade, quebrantamento, busca de Deus em oração, em jejum, na palavra. Chamar a responsabilidade a quem deve ter. É fascinante essa história. Fascinante a reviravolta da história. E aí, o que é que vai acontecer agora? O capítulo 7, ele é uma evidência muito forte. E o capítulo 8, assim como o capítulo inicial, onde revela Esther. Mas olha o capítulo 7. Ele é bem curtinho. Maravilhosamente era bom que a gente pudesse ler tudo, mas o tempo já passa, então não pode. 7:3. Eles estão na casa da rainha, estão no banquete, e o rei agora pergunta o que é que ela queria. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desde-me por minha petição, o que, igreja? A minha vida. E pelo meu desejo, a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas não tivessem vendido, calar-me-iam, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei a Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou para fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho, passou para o jardim do palácio. Lembrando que esse jardim era isolado, viu? Lembre disso. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. O camarada tinha oferecido metade do rei para a mulher. E aí agora ela diz: olha, o camarada quer me matar. Ele já viu, o rei saiu da sala
da conversa comum, o rei foi se isolar com os seus principais. Ele não podia nem entrar lá mais. Olha que coisa terrível. Ele fica insistindo com a rainha Esther. E olha o 8. Tornando o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Ele estava deitado por cima dela, né? A loucura dele foi tão grande que ele, quando foi solicitar a ajuda dela, a clemência dela caiu por cima. E o rei viu isso. E aí não foi bom. Não foi nada bom. E aí o que é que acontece? Versículo 9. Não terminei, né? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos, quem fazia as conversas de Esther, né? Que estava ciente de tudo. Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falaram em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. É aí que muda o quadro. O capítulo 8 vai mostrar Mordecai recebendo do rei Assuero, o rei Xerxes, agora toda a autoridade que era de Amã. Mordecai torna-se o segundo homem do Império Medo-Persa. Ele recebe o anel. A rainha Esther clama ao rei para que mudasse o decreto, mas o decreto não podia mais ser mudado. Então ele dá a ordem a Mordecai para que ele tomasse a atitude necessária para livrar o seu povo. A mesma atitude que ele teve com Amã, dando-lhe o anel, agora ele dá a Mordecai. Mordecai agora é chefe da casa de Amã. Mordecai agora assume o lugar de Amã. Mordecai agora é o segundo do reino. O capítulo 8 é a virada da história. Enquanto Amã está caindo com sua casa e todos os inimigos do povo de Deus, o povo de Deus, de fracassado, de humilhado, de derrotado, está se erguendo novamente para êxito e vitória. Tudo isso porque houve postura. Tudo isso porque houve uma posição certa na presença de Deus. Tudo isso porque se buscou a Deus com toda a sinceridade do coração. Eu não sei, mas às vezes as lutas fazem isso comigo e com você. Quanto maior a batalha, mais sincera deve ser a nossa busca. Quanto maior a guerra, mais intenso deve ser a nossa comunhão com Deus. É por isso que é perigoso quando o crente tem essa falsa sensação de paz. Por isso que é perigoso quando o crente tem essa falsa sensação de segurança. Está tudo tão bem, aqui é tranquilo demais, eu não preciso fazer nada, eu não preciso lutar pela minha fé, não preciso dar razão da minha fé, está tudo tranquilo, no meu trabalho todo mundo me respeita. A pergunta é, sabem que você é crente? Às vezes tem pessoas que saem e entram na empresa, ninguém nem sabe que ele é crente. Irmãos, fica lá, pelo amor de Deus, porque aqui pode gerar problema para mim. Está com vergonha? Observe, aqui há uma virada. O judeu que estava na porta agora vai ser elevado à autoridade de segundo homem do reino, como José foi feito no Egito. A história se repete. Deus não muda. Amém? Capítulo 8. Só para a gente ficar com 2 versículos do 8, para a gente avançar. Naquele mesmo dia, 8:1 e 8:2. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber o que era seu parente, né? Tirou o rei o seu anel
que tinha tomado a Amã e deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Agora, os papéis estavam invertidos. Vamos lá para o 8, do 9 ao 17, por favor. Bem rapidinho. E eu queria que os irmãos me ajudassem, amém? Na leitura. Então foram chamados os escribas do rei naquela hora, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, no seu 23º dia, e foi escrito de acordo com tudo o que Mardoqueu ordenou aos judeus, e aos tenentes, e aos vice-reis, governantes da província, que são desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias para cada província, de acordo com a sua escrita, e para cada povo, segundo a sua língua, e para o judeu, de acordo com a sua escrita, e de acordo com a sua língua. Escreveu cartas em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, e enviaram-nas pela mão dos correios a cavalo, e cavalgavam sobre os chineses, que eram das cavalariças do rei. 11. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo, da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia de decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro, um manto púrpura de linho vivo, fino, e a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Olha que coisa maravilhosa. O decreto inicial de Amã dizia que os judeus deviam ser massacrados, exterminados, assassinados, expoliados, sem direito à defesa. Era como ovelhas num matadouro, só. Como o decreto do rei não podia ser mudado, o que é que Mordecai, como agora o segundo homem do império, vai fazer? Mordecai vai dar ao judeu o direito de lutar por sua vida. E eu acho interessante que no Novo Testamento, Paulo nos chama de bons soldados de quem? De Cristo. Ele diz que estamos em combate aonde? No mundo. E nosso dever é satisfazer aquele que nos arregimentou. O general dos generais, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então, o que eu queria chamar a atenção da igreja é que tem muita igreja morrendo sem lutar. Morrendo sem lutar na oração, morrendo sem lutar na palavra, morrendo sem lutar na perseverança, morrendo sem lutar na posição. Elas estão morrendo justamente na ausência de tudo isso. Estão se mundanizando. Estão nas capital do Império Medo-Persa, estão em Suzã e estão se tornando como eles. E não sendo diferente deles. Lembra que Jesus Cristo nos disse: vocês estão do mundo, mas não são do mundo. Somos bons soldados de Cristo. Você viu a mudança? Aquilo que tanto a Amã queria, Deus deu a Mordecai. Literalmente, veja, não foi um pronunciamento, uma volta na praça real de um dia. Isso faz o rei a quem quer honrar.
Não, ele agora é o segundo homem do império. É interessante que ele está vestido das cores da bandeira de Israel, o azul celeste. Ele está com a coroa na cabeça, ele tem um sinete na mão, ele escreve a carta para todas as províncias e diz ao povo: minha gente, é o seguinte, se levante e lute. É hora de lutar. Não vamos nos render. Amém? Eu não sei se isso mexe com você, mas mexe muito comigo. Quando eu escuto um irmão procurando: pastor, ore por mim, pastor, o meu casamento, pastor, o relacionamento com meu filho, pastor, minha esposa, pastor, meu esposo, pastor, isso, pastor, aquilo, é hora de lutar. A batalha está começando. A frieza está aí. Temos que combater isso. Como? É hora. Amém? Quem está disposto a lutar aqui? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos lutar. Vamos lutar. Capítulo 9, irmãos. Por favor. E eu queria agora que lêssemos 9, os versículos 3 e 4. Outro irmão ou irmã, por favor, fique à vontade. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais. Observem uma coisa. Ninguém havia se pronunciado politicamente quando foi dado o decreto de Amã. Mago, todo mundo ficou calado. Quando Mordecai agora disse que lutem, ele disse o povo dele. Mas aquelas autoridades que tinham ficado em cima do muro viram que ele estava em ascensão. Observe, não era só a mão do rei Xerxes, Assuero, que estava levantando ele. Era a mão do próprio Deus colocando ele naquela posição. Aí o que é que eles fazem agora? Temendo a autoridade de Mordecai. É interessante que eles não estão nem temendo Assuero. É Mordecai. O que é que eles vão fazer? Eles mesmos vão lutar na guerra do povo de Deus. Deus, quando Ele tem um propósito, irmãos, Ele usa até os estrangeiros para lutar a nossa guerra, para lutar a nossa causa. E isso aconteceu aqui. Vamos ler agora o 9:20, por favor. Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, tanto as próximas como as distantes. Tanto as próximas como as distantes. Vamos ler a sequência, irmão, por favor. Ordenando-lhes que todos os anos guardassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, e o mês em que a tristeza foi transformada em alegria, e o pranto em dia de festa. Deveriam comemorá-los com dias de banquetes e de alegria, em que mandariam presentes uns aos outros e dariam ofertas aos pobres. Aleluia. Preste atenção numa coisa. No dia 13 foi estabelecido e houve guerra, batalha em todas as províncias. Se você for ler o livro, você vai ver que mais de 70 mil homens pereceram, pessoas naquele dia. Inimigos que se levantaram contra o povo de Deus, esses 70 mil pereceram. Observe que não há conta do povo de Deus que pereceu, há conta dos inimigos que pereceram. E toda a casa de Amã, todos os seus 10 filhos, nome por nome, foram mortos e pendurados na forca. A sorte que se transformou em desgraça para Israel, agora se transforma em Purim, uma festa que é celebrada ainda em Israel nos dias de hoje.
e comemora a libertação do povo de Deus de uma grande mortandade, que é celebrada dia 14 e dia 15 do último mês do calendário hebraico. O que era morte se transformou em vida. O que era vergonha se transformou em orgulho. O que era dor foi transformado em vitória. Você está entendendo? Deus nos usa no meio das adversidades para conquistar e confirmar os seus propósitos. Agora, para a gente encerrar, capítulo 10. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de quem? Mordecai, a quem o rei o quê? Exaltou. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Eu queria terminar hoje essa oportunidade que me foi dada, trazendo para nós aqui o seguinte: você como crente, você como membro da Igreja Doutrina Primitiva, você tem se preocupado com o bem-estar do seu próximo, do seu irmão que está aqui, e você tem trabalhado pela prosperidade do povo de Deus aqui? Glória a Deus por isso. Mordecai, ele teve essa diferença porque ele teve essa preocupação no coração dele. O que eu posso fazer de melhor para o teu povo, meu Senhor? Muitas vezes a gente pensa assim: Senhor, eu queria ter meu nome registrado no rol dos heróis da fé, Hebreus 11. Mas muitas vezes a gente não quer estar disposto a passar por lutas, a gente não quer estar disposto a ter que enfrentar guerras, a gente não quer estar disposto a enfrentar os desertos da vida, a gente não está disposto a ser um referencial, a gente não está disposto a ser um exemplo. Deus, Ele está nos chamando a isso. Toda essa bateria de palavras que vocês tiveram está sendo feita justamente para levantar em vocês o melhor. Amém, igreja? Levantar o melhor de Deus em vocês. Eu queria agradecer essa rica e maravilhosa oportunidade e espero, em nome de Jesus, que essa palavra impacte a sua vida no ponto necessário de transformá-la para melhor. Em nome de Jesus eu agradeço.